Fala, gente bamba! Estamos começando mais um Vitrola e agora estaremos falando sobre o Carnaval de 1977. Já de tênis. E eu sou Rafael Cazé. Hoje a gente vai falar sobre o Carnaval de 1977. A capa, como não podia deixar de ser, uma homenagem à campeã de 76, Beija-Flor de Nilópolis, que fez o enredo Sonhar com o Rei da Leão. E aqui, a destaque Maria Alcina, no alto de um carro aqui de veado, né? O bicho número 24 do Jogo do Bicho. E uma outra coisa muito curiosa, vou até botar o óculos aqui, é que na contracapa tem uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele fala assim: o pandeiro bate dentro do meu peito, mas ninguém percebe. Olha só, Drummond. Carlos Drummond de Andrade. E contamos novamente com a ilustríssima participação de Diogo Barros. Pois é, tô eu aqui de novo. Quando chamava, a gente vem. A gente não dá esse mole de não vir, não. Vamos falar então sobre o Carnaval de 77. E aí, hoje a gente, ao contrário do ano de 76, vamos voltar, vamos lá para a concentração, né? E já vamos vir falando de Beija-Flor de Nilópolis, bicampeã do Carnaval Carioca. Pois é, que loucura, né? Mas é um ano até diferente do 76. 76 a gente tinha um monte de samba incrível, né? 77 não foi um bom ano, não foi uma boa safra, como o povo do samba fala, né? E quem diria que a escola de Nilópolis ia se tornar bicampeã do Carnaval Carioca? Ninguém imaginava isso naquela época. Mas ela conseguiu. E conseguiu à base de quê? Luxo, dinheiro e Joãozinho 30. E um grande intérprete que é o Neguinho da Beija-Flor, uma equipe, Laíla na direção de harmonia. Então, assim, tinha uma grande equipe por trás também. Eu acho que só dinheiro e luxo não resolvia, não. Mas realmente a equipe era incrível. E um desfile, uma grande viagem do Joãozinho, né? Que o nome do enredo, eu vou ler porque ele é difícil, é Vovó e o Rei da Saturnália na Corte Egipciana. Que já é uma grande loucura do Joãozinho, porque esse enredo, se você ouvir, você ouviu já de um nome do enredo, esse enredo é sobre o quê? Você consegue adivinhar? Não, eu dei graças a Deus que você leu antes de mim, porque quando eu tentei falar em casa eu não consegui, não. É um enredo sobre a história do carnaval. Olha que loucura, né? Isso é muito interessante porque esse enredo ele conta a história do carnaval e aí ele vai, esse título todo bonitinho, é porque ele está colocando uma vovó contando. A história é que a vovó viu na televisão o desfile e ela começa a relembrar da história do carnaval e contar essa história do carnaval. E aí, uma das inspirações, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, uma das inspirações desse desfile é um desfile sobre a corte egipciana do Ameno-Rezedá. O Ameno-Rezedá, ele é um rancho que nasceu em 1907, que eram de uns funcionários públicos do Rio de Janeiro que criaram esse rancho. E ele tem uma importância fundamental para o carnaval, porque ele é o primeiro a teatralizar o desfile que ele fazia e ter um tema. Então, isso ele está dizendo que para as escolas de samba do futuro, elas se baseiam nele para criar enredos, comissões de frente, várias coisas que surgiram no Ameno-Rezedá viraram depois a escola de samba como a gente conhece na sua origem e com alguma modificação no que a gente vê hoje. Mas acho muito interessante porque o João não é carioca, né? Então é muito interessante você pegar... Maranhense, não é isso? Ele é maranhense, ele vem para o Rio de Janeiro para ele se tornar um bailarino do Teatro Municipal, que era o grande sonho dele, mas ele não tem altura para isso. O filme do João, não sei se vocês já viram, chama 30. Ele é um filme muito legal que conta a história dele, assim, de como ele estreia no Carnaval Carioca. Ele conhece no Teatro Municipal o Fernando Pamplona, e o Fernando Pamplona leva ele para a escola de samba porque ele era muito artístico. Sabe o que é legal da magia da edição? É que enquanto você está falando, está passando o filme. Isso é bom, isso é bom. Aí o pessoal vai dando uma olhada aí como é que aconteceu. O Joãozinho tem uma mente realmente brilhante e criativa. Não tem como negar que aquelas loucuras todas que se passavam na cabeça do Joãozinho, quando ele conseguia materializar
espantava todo mundo, ficava todo mundo admirado, né? Matheus Nastergalli é 30. Tô bolando uma coisa que vai deixar esse povo de queixo caído. Eu acho que é uma nova escola que surge, né? A gente vem daquela escola de Pamplona, de Arlindo, e, de repente, o Joãozinho, que é cria, né, dessa escola lá no Salgueiro, ele cria um novo rumo para os desfiles do Rio de Janeiro, né? Sim, a gente já mencionou isso no ano anterior, né, em 76, como ele muda a cara das escolas a partir dali. As escolas começam a dar uma atenção para a questão do luxo, para uma maior elaboração das suas alegorias, dos seus destaques. Isso tudo muda através justamente desse grande susto que é a Beija-Flor se tornar campeã do Carnaval e depois bicampeã do Carnaval. Então ela começa a ditar moda, né? Ela começa a ditar como que tem que ser um desfile campeão. As fantasias também ficam mais elaboradas, né? Muito mais elaboradas, muito com uma riqueza no material, sabe? Aquela questão do brilho, não botar qualquer coisa, mas bota uma fantasia, em vez de botar um tecido de... Vamos exagerar, mas em vez de botar um chita, você botar um lamê, sabe? Que é com brilho. Isso tudo fez muita diferença no visual das escolas. Então, vamos ouvir um trechinho? Vamos? Né? Não chore não, vovó, não chore não. Vamos aí. Caiu dos olhos da vovó, uma lágrima sentida, lembrando imagens de criança, o velho tempo que passou, o seu canto é colorido, as vivas cores da televisão, crianças se levantando, com novos lanços e grandes ansiedades. O esplendor da noite, o horário da presença do dia, a noite que se ama, tem reduzido sozinha. E assim como no ano de 76, em 77 também tivemos empate para o segundo lugar, só que dessa vez foram 3 escolas fazendo 85 pontos. Foi a Portela, a União da Ilha e o Salgueiro. Eu acho que vale a gente colocar aqui, chamar a atenção. Portela ela vem com um enredo chamado Festa da Aclamação, que é sobre a aclamação de Dom João VI, em 1818, se eu não me engano. 1818. E ela vem contar essa história, e eu acho fundamental que a gente mencione que dentre os 4 carnavalescos da Portela, a gente tinha Rosa Magalhães e Lícia Lacerda fazendo esse quarteto e desenvolvendo esse desfile. O samba da Portela, ele é um samba simples e tal, é um samba clássico, como a gente já vem mencionando, dos anos 70 da Portela, mas não é um samba que chamou muita atenção. Na verdade, ele é um ano em que só dois sambas realmente se destacam e que podem ser considerados sambas antológicos, tá? Então Portela ele faz um desfile muito bonito, um samba que se adequa ao seu desfile, mas não é um samba que fica para a história como um dos melhores sambas da Portela. O que é sempre muito complicado, porque quando a gente vai ver o repertório de sambas da Portela, tem tantos sambas incríveis, que aí não quer dizer que um samba que não se destaca na sua história, não quer dizer que o samba seja ruim, né? Ele só não é incrível e surreal como muitos outros. Com certeza. E o desempate foi justamente na nota de bateria. Foi. Né? Que a Portela tirou 10. E tem uma curiosidade, a gente fica cavucando essas coisas, né? Eu fui ver o nome dos jurados daquele ano, e é incrível, porque você tem isso também, é muito como bom. jurado de bateria, que a gente acabou de falar, Egberto Gismonti, uma fera da música brasileira. Como enredo, o poeta Geraldinho Carneiro. O Braulio Pedroso, novelista. E de mestre sala e porta-bandeira, a gente tem o cineasta Zelito Viana. É muito estranho isso, né? Porque como é que você Eu acho os convites muito aleatórios daquela época. Assim, você tinha... A gente chegou a falar ali no início dos anos 70 no podcast que tinha Chico Buarque como jurado de samba, lembra? Tirando nota. Tudo, tirando nota e tudo. Mas é isso, assim, é muito engraçado como você aparece. Tem atores, tem outras pessoas que estão aí também, vão aparecer aí no quadro de jurados, mas que
a princípio a gente olha e fala, cara, mas não faz muito sentido. Tudo bem você botar um Egberto Gismonti para bateria, a gente beleza, até porque ele entende, é né? músico, né? e Agora, tal. você botar o Zelito Viana para fazer mestre sala e porta-bandeira, Pois é, aí o o que negócio que já ele tem? começa a ficar complicado, né? Aí te dá aquela coçadinha na cabeça e fala assim, Pois é. caramba, o que eles estão fazendo? Mas Pois nesse é. ano o júri teve problemas também, que em 76 viraram 3 júris por quesito, e nesse ano, em 77, viraram 2. Problema de doença ou abandono de posto. Eles passaram de 3 para 2. Na verdade, no ano anterior, eles tinham passado de 1 jurado para 3, e aí teve, em 76, vários faltaram. E aí eles passaram em 77 de 3 para 2. E mesmo assim teve 2 substitutos. Teve substituição. Se eu não me engano, tem, né, no hall de jurados aí o ator Antônio Pedro, que simplesmente teve uma hora verdade. que ele resolveu ir embora. E aí assumiu uma outra pessoa no lugar dele. Enche o saco, isso, enche gente. o saco. É, tudo muito Bagunça. igual. Tá? Anos 70, né? O pessoal estava preocupado com outras coisas. Tava, Não estava preocupado em não trabalhar tava no nem aí. carnaval. Né? E voltando a falar das escolas que empataram, né, no segundo lugar, a gente tem a União da Ilha e tem Salgueiro. Vou falar de Salgueiro primeiro, só para mencionar Tá, lógico. que é um enredo sobre a história das comidas típicas brasileiras, da cachaça e tudo mais, que Pamplona volta a fazer carnaval no Salgueiro, né? O Joãozinho saiu e aí agora volta o Pamplona, e na equipe do Pamplona tem um camaradinha jovem que chama Renato Lage e que faz parte da equipe que fez esse carnaval do Salgueiro. Que escola que foi o Pamplona, né? Aliás, antes da gente falar propriamente do desfile, a gente encontrou um trecho de uma entrevista do Pamplona de um pouco antes do carnaval, e eu estava ouvindo a entrevista e tem um trecho muito bacana que ele fala que carnaval não é para ter saudosismo, né? Que se a gente fosse ter saudosismo, ele fala lá que a gente só ia achar que era desfile mesmo a deixa falar, né? Nem estou falando do Ameno Rezedar lá, que é mais, que você falou. Que não era escola de samba. E aí, vamos ouvir esse trechinho da fala dele, que é muito interessante. Vamos. Desafio alguém que possa dizer como deve ser uma escola de samba. Ninguém sabe porque está em transformação. E a coisa mais importante, que eu já disse inclusive na TV, é uma frase da Tereza Aragão, que diz que a escola de samba é verdadeira, a primeira que o sujeito viu. Para os maiores é de 30, o resto é falso. A quem viu em 50 é de 50, quem viu em 60 é de 60. Quem está começando a ver agora, vai daqui a 20 anos, vai dizer que a escola de samba verdadeira é que ele viu. Então, eu acho bonito a gente ouvir o Fernando Pamplona falando, porque eu acho ele muito consciente do papel dele dentro das escolas de samba. Ele entendia o que era a escola de samba enquanto instituição, né? A importância da escola de samba para aquela comunidade, para aquelas pessoas, o ambiente familiar que se formava numa escola de samba, e ele entrava como uma pessoa para contribuir, mas nunca para ser protagonista. Ele entendia que não era esse o papel dele. Eu acho que isso era muito claro para ele, assim, essa consciência dele, do papel dele, do que era a escola de samba, é que fez, eu acho, que ele ser brilhante, ele ser uma grande escola de carnavalescos, ele ser uma pessoa do nível de importância que ele assumiu ao longo da história dele no carnaval. Poderia parecer que ele estava voltando para mostrar assim, tipo, pô, tá aí o Joãozinho, mas eu sou para desbancar o Joãozinho, mas eu acho que isso nem passa por ele. Isso não quer dizer que ele não tivesse um ego, alguma coisa assim, óbvio, mas assim, eu acho que não era essa questão dele. Eu acho que ele entendia que o carnaval e a escola de samba tinham uma importância e que quem estava ali para somar, ótimo, contribuir e tudo mais, e ele fazia questão de ser essa escola para outras pessoas, né? Tantos que passaram pela mão dele. Inclusive, aí a gente pode falar já da terceira colocada, Maria Augusta, que passou também pela equipe do Fernando Pamplona e que faz na Ilha do Governador, na União da Ilha do Governador. Mas vamos fazer um desfile seguinte, absurdo. Antes da gente falar da Ilha, que é um desfile espetacular, antológico, vamos ouvir um pouquinho desse samba bem humorado, que falava sobre a culinária brasileira e falava de um ingrediente muito, muito querido do brasileiro, a branquinha? A cachaçinha, né? A branquinha. A moça branca. O Salgueiro tem gente que deve pra esquecer. Tem gente que sabe beber e comer. Tem gente que deve pra esquecer. Tem gente que sabe
falando da União da Ilha, por muitos esse ano foi considerado o campeão moral, né? Apesar de ter ficado em terceiro lugar. Cara, o desfile da ilha, o que a Maria Augusta faz a partir daí na ilha é dar uma cara para a União da Ilha do Governador. A partir da Maria Augusta e desse ano, né, do domingo, o enredo é domingo, olha que coisa abstrata, né? Como é que você faz um desfile de escola de samba sobre o domingo? E simplesmente ela faz com uma beleza, com um desfile solar, um desfile claro, era brilhante, é brilhante. Eu fico sem saber o que dizer. Até, né? Você pegar uma escola com poucos recursos e fazer algo que ficasse tão marcado assim. A ilha não era uma escola com dinheiro, com verba, assim, sabe? Mas a ilha... Primeiro tem a questão do samba, né? O samba que vence e que vai para a avenida, ele é de uma beleza que... Talvez seja o samba mais bonito da União da Ilha do Governador. E você falou em 76 ali sobre a questão do top 10. Isso é muito subjetivo, mas não tem nenhuma antologia de samba que não tenha 3, 4 sambas da União da Ilha do Governador. E Domingo é um deles. Domingo é um samba espetacular. Essa coisa de vem amor, abre a janela e vê o sol nascer. Você vai ver o que está acontecendo, o que estão me chamando, né? Se a ilha está me chamando, eu vou fazer o quê? O Haroldo, aquele vozeirão do Haroldo Melodia ainda chamando assim, né? A gravação, a voz do Haroldo Melodia é surreal, é surreal. É muito bonito você ouvir aquela potência de voz, ao mesmo tempo que tem uma delicadeza, porque o samba é extremamente delicado, esse samba é extremamente delicado. Então, se ele não tiver uma delicadeza e botar muita potência também, se perde. A poesia que é esse samba enredo acaba se perdendo. Além disso, você tem... Então, a gente falou da plástica, a gente falou do samba. A gente precisa também mencionar que o samba é o único que conseguiu todas as notas 10, né? Todo mundo realmente deu nota 10, porque é um samba que realmente, dentro dessa perspectiva, dessa safra de 77, que é uma safra mais fraca em relação, por exemplo, ao ano anterior, ele realmente se destaca muitíssimo. Assim, é um desfile realmente maravilhoso. Assim. É incrível, né? E realmente isso dá uma nova cara para a União da Ilha, que é aquela coisa assim, passa a ser a escola do coração, né? Quer dizer, não a escola do coração, a segunda escola a de todo mundo. A segunda escola, todo mundo tinha... Até porque ela perde esse desfile, né? E aí fica aquela coisa, poxa vida, era para ter ganho, mas realmente você, usando pipa normal, né? Que é como alegoria e competir com o luxo dos carros do Joãozinho, era uma disputa de Davi e Golias, né? Uma coisa assim, né? E quase injusta, mas né? a gente sempre torce para o Davi, né? A gente sempre vai torcer para o mais fraco ali. E, além disso, foi um desfile lindo, né? Um desfile que acho que todo mundo que presenciou, quer dizer, hoje a gente ouve samba, todo mundo conhece samba, é um samba que ficou eternizado, mas todo mundo que presenciou aquele desfile ficou feliz, né? É um desfile que trouxe a felicidade do domingo, a felicidade de um dia, né, que você aproveita, que é o seu dia de folga, né? O dia de lazer. Eu acho que é isso, é uma identificação, né? E assim, não nesse nível, mas eu me lembro também que a ilha, muitos anos depois, ali em 2014, se eu não me engano, 14, 15, não sei exatamente, que ela fala sobre brinquedo e brincadeira, tem essa identificação com o público, né? É você olhar para a escola e se ver aquele brinquedo, né? E falar assim, caramba, esse aí é tal brinquedo, eu tinha esse brinquedo e tal. E no domingo é isso. Todo mundo tem, né, alguma programação no domingo, nem que seja ficar em casa e abrir a janela. Que vão para a mata, para a cachoeira ou para o mar, mas eu que sou do samba, vou para o terreiro sambar. É isso, né? Tem todas essas opções, né? Numa cidade incrível como o Rio de Janeiro. Eles conseguiram dar conta de todo mundo, assim, né? O que você faz no domingo? Tá lá no desfile. Pode procurar que tá lá. Então, Haroldo Melodia, segura marimba! Vem, amor, vem à janela ver o sol nascer, na sutileza do amanhecer, um lindo dia se anuncia, veja o despertar da
E a gente vai fechar o programa falando do 6º lugar, que foi Império Serrano. Império Serrano, samba de Roberto Ribeiro, mais uma vez. Ele é um dos autores, acho que são 2 autores, mas ele é um nome que realmente sobressai, porque ele ganhou vários sambas no Império Serrano. Realmente, como a gente está falando, né? É um ano que não tem tantos sambas assim, e o Império Serrano, realmente, esse samba se destaca. Ele o enredo é sobre Brasil dos imigrantes. Né? E aí, nesse samba aí, no desfile também, eles, em vez de contar a história da imigração, não sei o quê, eles foram no imigrante. Eles foram, assim, para que o imigrante se sentisse representado ou que tivesse ali uma memória daquele momento em que ele chega no Brasil e que ele vem para cá para tentar a vida e tudo mais. A letra é uma letra simples, porque ela quer realmente emocionar, a melodia também, então ela é cativante. E tem o Império Serrano, a gente sempre brinca que sempre tem um lalaiá, né? E é um dos lalaiás mais bonitos. E isso pega muito, né? Então, assim, você tem já a identificação com a escola, né? Uma escola muito querida, uma das 4 grandes, como a gente já mencionou. Então, o Império Serrano é uma escola que se revezava ali nos campeonatos, né? Até a Beija-Flor furar a bolha das 4 grandes. Então, já tinha uma identificação com a escola, e quando você vê um samba bonito, emocionante, e que cativa o público, e que traz um lalaiá bem encaixado, bem feito, aí não tem como, né? Pegou todo mundo. Levanta a arquibancada vem junto, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos ouvir o lalaiá do grande Império Serrano. É tempo de carnaval, hoje as coisas do Império vem saudar a imigração. Numa dourada alegria, nesse dia de folia, o samba é o anfitrião dessa gente que ao chegar semeou nesta terra seu folclore popular. E é isso, gente. Estamos finalizando mais um Vitrola. Sempre muito bom estar aqui. E muito obrigada de novo, Diogo. É sempre um prazer estar aqui, conversar sobre samba, que é o que a gente do Samba Vivências gosta de fazer. Mostrar a potência que o samba tem nas universidades, nas escolas. E sigam @SambaVivências para conhecer nossa programação, ver o que está rolando por lá. A gente tem também um grupo de estudos, onde a gente faz a leitura de livros e artigos que falam sobre a temática, então vamos discutir sobre isso também. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre bem-vindo, Diogo. Se chamar, a gente vem. Não esqueçam de também seguir e engajar com as nossas redes sociais. Badauerj, São Preto, Festa Brasileira.